Fala pessoal, vocês estão no canal Sábio Explica. O jogo de hoje é The Duke. The Duke é um jogo de 2013 dos autores Jeremy Holcomb e Stephen McLaughlin, publicado pela Catalyst Game Labs. É uma editora estrangeira, um jogo que não tem versão nacional, não é publicado por nenhuma editora nacional. Fica aí até o pedido se alguma editora quisesse trazer ele para o Brasil, embora eu sei que é um pouco difícil, né? O jogo já é um pouco antigo. Mas de que se trata The Duke? The Duke é basicamente um jogo, uma reimaginação, versão reimaginada do xadrez, certo? Eu consegui essa cópia aqui emprestada com meu amigo Heitor, um abraço aí para ele, saudações tricolores. Em The Duke nós vamos ter 2 jogadores, é um jogo para apenas 2 jogadores, se enfrentando aqui nesse tabuleiro de 6x6. Cada jogador vai receber um saquinho desse, que contém todas as suas peças. Na preparação, você vai escolher um jogador inicial pelo método que você quiser. E esse jogador irá pegar 3 peças iniciais. A peça do Duque, vocês serão apresentados em detalhes as peças em breve. A peça do Duque e 2 peças de Footman. É um jogo em inglês, é um jogo estrangeiro. Os nomes dos personagens vão estar em inglês, né? Então, Footman seria um soldado de infantaria, né? Um peão. Então, o jogador vai procurar aqui no seu saquinho a peça do Duque e 2 peças de Footman. Então, eu dei um cortezinho aqui rápido no vídeo para separar justamente essas peças. Veja, o Duque e os 2 Footman de cada jogador. O que diferencia as peças dos jogadores é apenas o tom da madeira. Uma madeira um pouco mais escura, outra madeira um pouco mais clara. Não sei se com essa iluminação do vídeo vai ficar visível, mas a olho nu dá para diferenciar muito claramente. Então você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser. Esse jogador inicial vai posicionar o seu Duque em uma das 2 casas centrais da linha mais próxima a si mesmo, ou seja, o jogador jogando do lado de cá da câmera posicionaria o Duque em uma dessas 2 casas. E em seguida posiciona os seus 2 Footmen em 2 casas adjacentes ao Duque, certo? Seus 2 peões aqui, seus 2 soldados de infantaria. As 2 casas têm que ser adjacentes ao Duque na horizontal ou vertical, ou seja, na prática ele tem essas opções aqui, ou uma à direita e uma à esquerda, ou uma à frente e outro à esquerda, ou uma à frente e outro à direita. Basicamente são essas opções de posicionamento, já que os 2 Footmen devem estar, os 2 peões devem estar adjacentes ao Duque na horizontal ou vertical. Em seguida, o segundo jogador faz a mesma coisa, esse é o posicionamento inicial, com o Duque em uma das 2 casas centrais aqui, da linha mais próxima a si mesmo, e os 2 peões adjacentes a ele na horizontal ou vertical. O primeiro ponto importante a se destacar é que as peças são dupla face. Se você prestar atenção, todas elas, no centro delas, tem um símbolozinho aqui que representa uma espécie de peãozinho, lembra um pouco o peão do xadrez, na cor preta, no fundo claro, né, no fundo cor de madeira. E no verso nós temos essa mesma figura, só que com as cores invertidas. O peãozinho na cor clara e o fundo na cor preta. Então esse lado onde o peão é preto e o fundo é claro, a regra chama de lado inicial. E o lado inverso seria o lado não inicial. A regra não dá um nome assim específico para ele. Então, toda peça que entra em jogo, no momento em que ela entra em jogo, ela deve entrar com o seu lado inicial voltado para cima, certo? Essa regra é uma regra de ouro que vale sempre. Então, feito esse posicionamento inicial, os 2 jogadores então podem começar a jogar. Começando pelo jogador inicial, os jogadores vão se alternando em turnos e cada jogador, na sua vez, pode fazer uma de 3 ações possíveis. A primeira ação possível é acrescentar mais uma peça, mais um soldado no mapa. Para fazer isso, ele deve colocar aqui, pegar o seu saco de peças, sortear aleatoriamente e colocar a peça no mapa adjacente ao Duque na horizontal ou vertical. Então, para que você possa realizar essa primeira ação de colocar uma nova peça no tabuleiro, necessariamente precisa haver um espaço vazio adjacente ao Duque na horizontal ou vertical, porque é apenas num espaço assim, adjacente ao Duque, vazio e adjacente ao Duque na horizontal ou vertical, que uma nova peça pode entrar no mapa. Por coincidência aqui saiu um terceiro peão, um terceiro Footman. E
como eu já expliquei, no momento que a peça entra em jogo, ela deve entrar com seu lado inicial voltado para cima. Essa é a primeira opção de ação. Colocar uma nova peça que você sorteia aleatoriamente do seu saco. Para colocá-la, ela deve entrar necessariamente num espaço vazio, adjacente na horizontal ou vertical ao duque. Se não existir um espaço com essas características, ou seja, um espaço vazio, adjacente na horizontal ou vertical ao duque, você simplesmente não pode realizar essa ação. Da mesma forma, você também não pode realizar essa ação se você ficar sem nenhuma peça no saco. Se o seu saco ficar vazio, você também não pode mais realizar essa ação pelo resto do jogo. A segunda ação possível é mover uma peça. Ou talvez a forma mais apropriada de se referir não seja nem mover a peça, e sim ativar a peça, porque, como vocês verão, existem algumas formas de movimento, entre aspas, no quais a peça não se move, fica parada. Vamos explicar com calma. Como é que funciona isso? Para realizar essa segunda ação possível, lembrando novamente que o jogador vai realizar uma das 3 ações possíveis. Primeira, posicionar uma nova peça. Segunda, que eu estou explicando agora, mover, ou melhor dizendo, ativar a peça. E a terceira, que eu ainda vou explicar, chego lá daqui a pouco. O jogador faz apenas uma dessas 3 ações possíveis na sua jogada. Então, fecha parênteses. A ação de mover a peça, ou de ativar a peça, o jogador vai escolher uma das suas peças e vai movê-la conforme o mostrado no diagrama que está aqui mostrado na peça. Você sempre vai considerar esse símbolozinho do peão como correspondente ao espaço em que a peça se encontra naquele momento. E os símbolozinhos ao redor indicam os espaços para onde a peça pode se movimentar. Sempre você deve colocar a peça assim no seu ponto de vista, com as letras que indicam o nome da peça viradas para você, de cabeça para cima, digamos assim, do seu próprio ponto de vista, né, do ponto de vista do dono da peça. Então, por exemplo, esse peão, nessa posição aqui, ele pode mover-se uma casa para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita. Eu vou já explicar em detalhes o significado desses símbolos aqui que representam os movimentos que as diferentes peças podem fazer. Então, digamos que ele pegou aqui e moveu o peão um espaço para frente, e aí vem a grande genialidade do jogo, a grande sacada do jogo. Logo após realizar o movimento, o jogador deve virar ao contrário a peça que acabou de se movimentar. Então, cada vez que uma peça se movimenta, ela gira. Então, digamos que numa rodada posterior, essa peça aqui volte a se movimentar. Ao fazê-lo, ela vira ao contrário de novo. Então, a peça vai virando de um lado para o outro a cada vez que ela é ativada, que ela é movida. E o detalhe principal é que o movimento que a peça pode fazer de um lado é diferente do que ela pode fazer do outro. Essa é a grande genialidade. A regra diz que o jogador pode, a qualquer momento, olhar a parte de baixo das suas próprias peças a qualquer momento. Ele olha e depois devolve à mesma posição. Mas você não pode olhar a parte de baixo da peça do adversário, a não ser que os dois concordem. A regra diz isso expressamente. Se os dois jogadores de comum acordo aceitarem, você pode permitir que você veja o verso da peça do adversário. Mas o verso da sua própria peça, você sempre pode ver. Então, basicamente é isso. A segunda opção de ação, né? A primeira, como eu disse, sortear uma nova peça para o tabuleiro. A segunda, mover a sua peça. Então vamos explicar agora em detalhes os diferentes símbolos presentes nas peças que indicam a forma como elas podem se movimentar. Um símbolo assim, de um pontinho preto, de um círculozinho preto, significa mover-se. Ele quer dizer o seguinte, que a peça pode se deslocar da sua posição atual para a posição em questão mostrada aqui pelo símbolo, pela bolinha preta, desde que ele não salte sobre nenhuma outra peça no caminho. Não pode ter nenhuma outra peça no meio do caminho que você precise saltar. No caso aqui do peão, por exemplo, do lado de cá, do lado inicial do peão, nem faz muito sentido falar dessa restrição de não poder saltar, porque as 4 possíveis casas de destino são todas adjacentes à casa de origem. Mas veja, por exemplo, no outro lado do peão, no lado não inicial, nós já temos aqui, por exemplo, veja, uma casa para onde o peão poderia se mover, que não é exatamente adjacente a ele. É uma casa aqui a 2 espaços de distância. Então ele poderia se mover diretamente para essa casa, desde que não haja uma outra peça, seja sua, seja do inimigo, no meio do caminho.
uma outra peça, seja sua, seja no meio seja do inimigo, no meio do caminho, impede a realização desse tipo de movimento que a regra chama de mover-se. Justamente esse representado pela bolinha preta. Temos ainda um segundo tipo de movimento, representado pela setinha preta. Um exemplo aqui que nós já temos no tabuleiro é o do Duque, que significa o seguinte: a peça pode se mover quantas casas o jogador quiser ou puder naquela direção, naquele sentido indicado pela seta, desde que, igualmente, não salte sobre nenhuma peça, seja sua, seja do inimigo. Ou seja, um movimento de quantas casas você quiser na direção indicada pela seta, desde que sejam apenas casas desimpedidas. No meio do caminho do movimento, entre a casa de saída e a casa de chegada, não pode ter nenhuma outra peça, seja sua, seja do inimigo. Temos ainda um terceiro tipo de movimento. Vamos procurar aqui no saco alguma peça que tenha esse símbolo. Vejamos se eu encontro. Aqui, por exemplo, o seer, seria o vidente, né, em português. É esse símbolo de uma bolinha vazada, uma bolinha que é só a circunferênciazinha preta e você consegue ver, né? Em vez de ser a bolinha toda pintada de preto, é a bolinha aqui vazada, só o círculozinho, a bolinha oca. Esse movimento se chama salto, né, jump, como ele traz na regra em inglês. Significa que o jogador pode se deslocar com a sua peça diretamente para a casa mostrada na peça, podendo inclusive saltar sobre outras que estejam no meio do caminho. Então, por exemplo, essa peça poderia fazer esse movimento aqui. Veja, ela saltou, ela foi da casa de origem, lembrando sempre que considera-se que a casa de origem é a casa central aqui mostrada no diagrama, e a casa de destino. Se ele quiser ir para uma dessas 4 casas marcadas pelo pontinho preto, não pode haver nenhuma peça no meio do caminho. Mas para ele ir para uma dessas outras marcadas com o pontinho branco, o significado do pontinho branco é justamente esse, que ele pode pular, saltar, ou seja, ele vai para aquela casa, podendo chegar lá, mesmo que haja uma outra peça no meio do caminho. Esse é o movimento de pular, de saltar. Temos ainda o movimento de saltar e deslizar, jump slide, como eles dizem em inglês, como a regra chama em inglês, né? É a combinação do movimento de deslizar com o movimento de saltar. Deixa eu ver se eu encontro uma peça aqui que tem essa seta para mostrar a vocês. Veja, por exemplo, essa ficha aqui, o assassino. Esse símbolo é o triângulozinho branco. Então, o triângulozinho preto quer dizer que a sua peça pode se movimentar quantas casas você quiser naquela direção, naquele sentido indicado pela flecha, desde que no meio do caminho não haja nenhum obstáculo, nenhuma peça, seja sua, seja do adversário. Já o mesmo triângulozinho na cor branca, quer dizer, ele vazado aqui, mostrando só o contorno, significa uma combinação desse movimento de deslizar, né, com o movimento de pular. Ou seja, você pode se mover qualquer quantidade de casas no sentido indicado pela seta, podendo inclusive saltar por cima de outras peças, ignorar, digamos assim, outras peças suas ou do adversário que estejam no meio do caminho, certo? Temos aqui o quinto símbolo, que é essa estrelinha de 6 pontas, que significa, a regra em inglês chama de strike, em português seria golpear, né, dar um golpe. Ele é uma espécie de golpe à distância. Como é que ele funciona? Você lembra que eu disse que nem todo movimento que você faz com a peça, você de fato move a peça? De fato move a peça? Exatamente, porque existem 2 movimentos, esse que eu estou explicando agora e o próximo que eu explicarei em breve, onde você ativa a peça. Ao ativar, né, ao concluir a ativação, você vira ela para o lado oposto, como sempre. No entanto, ela não se move, ela fica paradinha no canto onde ela está. E que movimento é esse? É esse aqui, o do strike, o golpe, né, que é representado por essa estrelinha branca. Ele representa uma espécie de ataque à distância. Você pode, utilizando esse símbolo, né, do strike, do golpe, simplesmente declarar: veja, eu estou ativando essa peça, contando aqui do ponto da casa central, né, que é a casa de referência. Você tem um espaço vazio na frente e logo em seguida essas 2 estrelinhas. Então ele pode fazer esse golpe, pode fazer esse ataque em qualquer um desses 2 espaços contra uma peça adversária. Então eu faço aqui esse ataque e removo a peça do adversário.
Falando nisso, eu ainda não tinha explicado como é que você remove as peças de adversário. Ele é um jogo de captura, como eu disse. Ele é um jogo que é basicamente inspirado no xadrez. É um xadrez turbinado, um xadrez com lasers. E assim como no xadrez, a captura, a forma básica de fazer a captura é quando você move uma peça sua para dentro, né, para a mesma casa onde já se encontra uma peça do adversário, certo? Se você faz um movimento válido que termina numa casa ocupada por uma peça do adversário, você remove aquela peça do adversário, você captura, ela sai do jogo e a sua peça, né, passa a ocupar aquele espaço. Por exemplo, aqui assim. Lembrando sempre de virar a peça ao contrário a cada vez que faz o movimento. Pois bem, uma segunda forma de capturar a peça do adversário é justamente usando esse símbolo aqui do strike, do golpe, esse símbolo da estrelinha. Você declara, você diz, ó, estou ativando essa peça aqui, considerando aqui a posição da minha peça com a posição da sua, e a posição aqui das estrelinhas no diagrama, eu consigo fazer uma espécie de ataque à distância e capturo a sua peça. Como eu ativei essa peça, mesmo ela não tendo se movido, mesmo ela tendo ficado parada no lugar, eu giro ela ao contrário. Um detalhe importante é que, veja, por exemplo, essa ficha aqui, o Longbowman, seria um arqueiro de arco longo. Um arqueiro de arco longo, a tradução seria essa. Ele tem duas posições diferentes aqui, onde ele poderia fazer esse strike, onde ele poderia fazer esse golpe. Ele poderia, portanto, atacar duas peças adversárias ao mesmo tempo que estivessem ambas na posição apropriada? Resposta, não. Por mais que você tenha mais de uma possibilidade de ação que, a princípio, você poderia fazer as duas ou as três ao mesmo tempo, como o exemplo mais claro seria esse aqui, você ter duas estrelinhas dessa de strike na mesma peça, tendo duas peças adversárias, ambas ocupando os espaços correspondentes, você não pode fazer os dois movimentos ao mesmo tempo, certo? Você sempre tem que escolher apenas um dos símbolos de movimento presentes na sua ficha para ativá-la, né, para utilizar o movimento correspondente. Quando eu digo movimento aqui, entendo que nem sempre a peça vai se mover, porque, por exemplo, no strike, você ativa mantendo-a parada. Temos ainda um último símbolo, um sexto símbolo, que nele você também ativa a peça mantendo-a parada. É o símbolo do comando, comandar. Esse símbolo é até difícil de ver, difícil de visualizar, mas eu vou tentar aqui aproximar bem a peça da câmera. São esses dois mini triângulozinhos presentes no quadrado, formando uma espécie de moldura do quadrado. Não sei se vocês conseguem perceber, veja. Esses três quadradinhos aqui, nessa peça aqui do general, eles três têm uma espécie de moldurazinha, dois triângulozinhos aqui, um em cada diagonal. E temos ainda um aqui e outro aqui. Esses 5 quadradinhos, meu dedo tá gigante na câmera, né? Esses 5 quadradinhos aqui, se prestar atenção, eles têm esses dois triângulozinhos nas esquinas, que formam uma espécie de moldurazinha. Pois bem, esses quadradinhos que tem essa moldurazinha, são os quadrados onde você pode ativar o seu movimento, entre aspas, de comandar. Movimento entre aspas, porque você não vai, de fato, se mover. A peça vai ficar parada onde ela está. E em que consiste o movimento de comandar? Consiste em você pegar uma peça sua. Todas as peças que têm o símbolo de comandar, elas nunca vão ter esse símbolo em um quadrado só. É sempre em 2 ou mais. Então, para fazer o movimento de comandar, você vai pegar uma peça sua, que pertence a você mesmo, que esteja localizada em um desses quadradinhos nos quais se aplica o efeito de comandar e vai movê-lo para outro, vai teletransportar para outro. Esse outro espaço para onde você vai mover a peça, ele pode estar vazio ou ele pode estar ocupado por uma peça do adversário. Se estiver ocupado por uma peça do adversário, você faz a captura, certo? Nesse nosso exemplo aqui, veja, eu tenho o símbolo de comandar aqui, por exemplo, e aqui. Aqui e aqui. Vamos utilizar esses dois como exemplo. Digamos que a minha peça do general está aqui. E temos uma peça adversária, esse peão aqui, esse footman, nessa posição. Então, baseado na posição aqui das peças do general, eu ativo a ficha do general, movo essa ficha aqui, que é minha, para a posição dessa outra, que é do adversário, e faço a captura. Essa peça que foi movida, ela não tem o seu lado invertido, porque ela não é a peça que está sendo ativada na vez, embora tenha sido ela que se moveu.
A peça da vez, a peça que está de fato sendo ativada, é a peça do general, que foi quem fez o movimento, quem usou a ação de comandar, o movimento de comandar. E aí você vira ela ao contrário. Então, esse movimento de comandar, ou essa ação de comandar, melhor dizendo, consiste nisso. Consiste em você pegar uma peça sua que esteja localizada em um dos quadradinhos nos quais se aplica o efeito de comandar e movê-la diretamente ali, teletransportando. Inclusive, nesse movimento, você ignora qualquer outro obstáculo que porventura possa estar no meio do caminho, ele vai teletransportado mesmo para o outro espaço. E ao fazer esse movimento, você pode inclusive capturar uma peça do adversário. Lembrando que a peça que vai ser virada ao contrário, por ter sido ativada, por ter sido a peça da vez, é a peça que tem os símbolozinhos aqui de comandar, e não a peça que se moveu de fato. A peça que se moveu continua com o mesmo lado voltado para cima. Por último, eu disse há vários minutos atrás que o jogador realiza uma de 3 ações possíveis. A primeira é sortear uma pedra do saco, a segunda, e posicioná-la, seguindo aquelas regras de posicionamento que eu já expliquei. A segunda é mover uma pedra, seguindo todas as regras de movimentação que eu estava explicando até agora. E a terceira é realizar o que ele chama de ações avançadas, ações enhanced actions, né, seria em inglês. Ações avançadas, na livre tradução por minha própria conta. Existem algumas peças nessa versão básica do jogo, na caixa base. São apenas 2 peças que têm poderes especiais, ações avançadas. Esses poderes especiais vêm explicados aqui nessa cartela de auxílio de jogador. Ele já traz, inclusive, aqui a explicação de alguns poderes que nenhuma peça do jogo tem, já prevendo, já antevendo poderes de outras peças que virão a existir no futuro em função de expansões. Quer dizer, já existem atualmente, né? Afinal de contas, é um jogo de 2013. Mas nessa versão básica do jogo, ele já traz algumas regras que não se aplicam a nenhuma peça presente no jogo base. Vão se aplicar apenas a peças presentes na expansão. Mas no jogo base, nós temos apenas 2 ações avançadas. Inclusive, o próprio manual sugere que nas primeiras partidas, os jogadores não utilizem essas ações avançadas. Nesse caso, eles devem remover do saco, remover do jogo, não vão utilizar as peças que têm as ações avançadas, que nesse jogo base são apenas 2, a Duquesa e o Oráculo. Você consegue diferenciar ela das demais porque essa bordazinha preta é dupla. Vamos diferenciar aqui de uma peça normal, dá pra notar a diferença. Ele tem um númerozinho aqui em algarismos romanos, bem pequenininho, bem discretozinho, que indica qual é o poder especial que ela tem, qual é essa ação avançada. Então, se você optar por não jogar utilizando as ações avançadas, então os jogadores terão apenas 2 opções de ação. Colocar uma nova peça no tabuleiro ou mover uma peça já presente. A terceira opção de ação, que é utilizar as ações avançadas, você vai tê-la apenas caso você tenha em jogo as peças de ação avançada. Pois bem, para que você possa usar a ação avançada, primeiro de tudo, a peça já precisa estar no tabuleiro, evidentemente. E segundo, como é que funciona? Você simplesmente declara, você escolhe, diz, vou usar a ação avançada da Duquesa, ou no caso, vou usar a ação avançada do Oráculo. Qual é a ação avançada da Duquesa? É a ação de convocar. Em que consiste a ação de convocar? Eu acho ela meio parecida assim com o rock do xadrez, né? Tem uma certa semelhança com o rock do xadrez. O jogador vai mover a peça da Duquesa para qualquer casa vazia adjacente ao Duque e virar ao contrário, né? Desvirar aqui para o lado oposto a peça do Duque. A peça da Duquesa sai de onde quer que ela esteja, se teletransporta para uma casa vazia adjacente ao Duque. E o Duque é quem se move, o Duque é quem vira para o lado oposto. Se não houver casa vazia adjacente ao Duque, você não pode usar essa habilidade especial. Essa habilidade especial, inclusive, não pode ser usada para fazer uma captura. Você não pode entrar com a Duquesa no caso onde existe uma peça adversária fazendo a captura. Você só pode ir, de fato, para uma casa vazia, adjacente, na horizontal ou vertical, ao Duque. Na minha cabeça, eu imagino que é tipo assim, a Duquesa meio ciumenta e vai correr para proteger o Duque. Então, essa ação de convocar, né, summon, como ele diz em inglês, você traz a peça da Duquesa de onde quer que ela esteja para uma casa vazia adjacente ao Duque. A peça da Duquesa não é desvirada para o lado oposto, e sim a peça do Duque. Certo? Para fazer essa ação, evidentemente, precisa que haja alguma casa vazia adjacente ao Duque. Segunda ação
especial, que é a segunda e última das que estão presentes na caixa base, que eu só vou explicar os da caixa base, certo? Não vou explicar aqui as expansões. É a ação da adivinhação, que é feita por essa peça aqui, o oráculo. Quando o oráculo está virado com esse seu lado para cima, o lado inicial, ele não tem o poder da adivinhação. Quando você move ele e faz, portanto, ele virar para o outro lado, ele está com o lado... para lembrar dessa diferença, você tem aqui a diferença no símbolo da ampulheta, a ampulheta cheia e a ampulheta vazia. E eu vejo que o oráculo virado aqui para o seu lado não inicial, ele não faz movimento nenhum, não tem nenhum símbolo de movimento que esteja aqui ao redor dele. Isso é outra coisa que ajuda você a lembrar que o poder da adivinhação, que é o poder avançado do oráculo, só se aplica quando ele está virado para o seu lado não inicial. Em que consiste esse poder? Você desvira o oráculo, voltando ele para o seu lado inicial, você sorteia aleatoriamente 3 peças do seu saco, certo? Sorteia aleatoriamente 3 peças. Dessas 3, você escolhe a que você vai posicionar no mapa, posiciona imediatamente no mapa, seguindo as regras normais de posicionamento, lembrando que a regra normal de posicionamento é sempre adjacente ao duque. E os outros 2 você pode ou colocar de volta no saco, ou a regra diz que você pode também eliminá-los, tirá-los do jogo, jogar fora, como se eles tivessem sido capturados pelo adversário. Sinceramente, eu não sei que vantagem pode haver nisso. Mas, enfim, eu não joguei tantas partidas assim do jogo para, né, ter essa noção. E a regra permite. Talvez para você aumentar estatisticamente a probabilidade, se forem 2 peças muito ruins, você aumentar estatisticamente a probabilidade de peças menos ruins serem sorteadas nas próximas rodadas. Talvez seja isso, né? Então você, usando esse poder de adivinhação, que é o poder especial do oráculo, poder esse que só está ativado quando ele está virado para o seu lado não inicial, você desvira ele para o lado inicial, sorteia 3 peças do saco. Dessas 3, uma você posiciona no tabuleiro conforme as regras normais de posicionamento, e as outras 2 você pode botar de volta no saco ou descartar, podendo inclusive descartar uma e botar a outra de volta no saco, ou descartar as 2, enfim, a sua escolha. Cada uma das outras 2 você pode descartar ou posicionar de volta no saco. Essas são as 2 únicas habilidades especiais presentes aqui no jogo base, certo? Nas expansões eu imagino que devam ter outras mais. Aliás, eu imagino não, eu sei que tem porque o próprio manual já traz aqui algumas desses poderes especiais das expansões. Bom, eu não expliquei ainda, para finalizar, o objetivo do jogo, mas se o nome do jogo é The Duke, se as peças só podem ser posicionadas ao redor do Duque, se existe um poder especial da duquesa que tem a ver com trazer ela para perto do Duque, você deve imaginar que o Duque tem muita importância, né? De fato tem, né? Ele pega 3 moedas, brincadeira. Eu sou o Duque e pego 3, aí já é outro jogo. O Duque é como se fosse o rei do xadrez nesse jogo aqui. Você ganha o jogo quem conseguir capturar o Duque. Simplesmente, simples assim. Quem conseguir capturar o Duque do adversário. É como se fosse o rei, capturar o Duque do adversário é como se fosse o checkmate. E assim como no xadrez, o jogo acaba na penúltima jogada, no sentido de que, como ao ter o Duque capturado, o jogador automaticamente perde o jogo, isso significa que ele, numa situação onde o Duque dele poderia ser capturado na rodada seguinte, ele necessariamente vai ter que fazer uma jogada que livre ele dessa situação. E o jogo acaba quando isso for impossível. O jogo acaba quando chegar naquela situação onde necessariamente na rodada seguinte o Duque vai ser capturado. Não tem nenhuma ação que o jogador possa fazer que evite a captura do seu Duque pelo adversário. Exatamente o mesmo conceito do checkmate do xadrez, para quem já jogou xadrez alguma vez na vida. Certo? Então é isso. Recapitulando de maneira muito rápida, cada jogador na sua vez faz uma de 3 ações possíveis. Primeira, sortear uma pedra do saco e posicioná-la no tabuleiro adjacente, no espaço vazio, adjacente na horizontal ou vertical ao Duque. Segunda, a opção de ação possível, mover uma peça sua em conformidade com todas aquelas regras de movimentação que eu expliquei ainda há pouco, de acordo com os símbolos presentes no diagrama, que são trazidos em todas as peças, lembrando sempre que a peça que entra no tabuleiro entra com o seu lado inicial voltado para cima, e após fazer um movimento ela vira para o lado não inicial, e só vai virar para o lado inicial de novo no próximo movimento que ela fizer, e assim vai ao longo do jogo, sempre desvirando. Terceira opção de ação possível, utilizar um dos poderes especiais das poucas peças que tem poderes especiais. Você usa um poder só, certo? Se você escolher por usar essa ação. Vai realizando essas 3 ações, passa a vez para o adversário, que faz a mesma coisa. Nesse
nessa dinâmica do jogo, você vai necessariamente capturando peças do adversário. Lembrando que você captura quando uma peça sua faz um movimento válido que invade aquela casa onde já está a peça do adversário, exatamente o mesmo conceito de captura do xadrez, por exemplo, e vai assim capturando, e o objetivo é capturar o duque, ou melhor dizendo, dar o checkmate, né? Levá-lo àquela situação onde a captura seria inevitável na rodada seguinte. Quem conseguir fazer isso primeiro é o grande vencedor. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem The Duke. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.